Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo ao podcast do programa A Voz da Ciência. No episódio de hoje nós temos um convidado muito especial, então não perca, já curte, comenta e compartilhe com seu amigo que o episódio de hoje está maravilhoso. Seja muito bem-vindo, professor Diogo. Estamos muito felizes de tê-lo aqui conosco. Nós gostaríamos de conhecer um pouquinho mais sobre você, sobre a sua trajetória e o pessoal que ainda não te conhece. Muito obrigado, a satisfação é minha de participar desse programa de extensão e estou à disposição para a nossa conversa. Bom, Diogo, fiquei sabendo que você é formado aqui, né? Fez mestrado na USP e pós? Doutorado na UFMG. Doutorado na UFMG. E olha aqui, deixa eu te perguntar. Você sempre quis essa área de farmácia, desde o comecinho? Não, na verdade, eu tinha uma inclinação para essa área, mas a época da escolha do curso, no vestibular, que é o que a gente fazia naquela época, eu tinha uma tendência a querer alguma coisa mais na química pura. Ou no curso de química, ou às vezes no curso de engenharia química. Nossa. Então, quando eu estava ali no ensino médio, eu tinha um pouco dessa ideia, desse propósito, mas quando eu fui vendo que a matemática seria um peso grande nessas áreas, e eu sou completamente inapto nessa área, ainda bem que apareceu essa outra inclinação, e aí eu tomei esse rumo. Que legal. É interessante, né? Porque eles falam muito, né, que a farmácia só perde para a própria química, né, quando o assunto é química de tanta coisa que tem na nossa grade. Sim. Então, mas que legal. Até engenharia e Meu Deus. problemas com matemática. Exatamente. Nunca tive problema com química, mas como o peso de cálculo e matemática é muito grande dentro das engenharias, então achei melhor não arriscar. Ai. Mas aí, já que você está falando aí que você gostava muito de química, qual que você acha que é a importância da química para o farmacêutico? Pois é, a química, em todas as suas facetas, ela é fundamental para a formação do farmacêutico. Inclusive para aquele que não gosta de química, ou que acha que não vai aplicá-la, Seja a química inorgânica, a química orgânica, ou a química mais aplicada como a bioquímica, a química analítica, ou mesmo os métodos instrumentais de análise, vão ser fundamentais em várias disciplinas, quer você vá para a área do medicamento, para a área do controle de qualidade, para a área do planejamento de fármacos, para a área analítica, sempre tem um pouco da química ali por perto. Então, eu sempre digo que para aqueles que pretendem fazer farmácia, é interessante que façam uma reflexão para ver se tem uma afinidade por química, na verdade, seja qual química for, ou qual tipo de química, porque ele vai encontrá-la. E é bom que goste dela. Que belezinha. E você sempre viu essa importância, sempre teve essa afinidade pela química, que você contou e tal. Mas a química farmacêutica, desde a graduação, já surgiu interesse ou foi mais no final? Não, foi mais ou menos pelo meio do curso. Quando eu entrei na graduação em farmácia bioquímica, que era o nome aqui na antiga EFOA, o meu propósito era atuar em análises clínicas. Análises clínicas? Exatamente, uma coisa que hoje é fora de cogitação porque eu me apaixonei por outra área. Entendo a importância dela, mas não tem a ver com aquilo que eu entendi como propósito depois. Eu acho que foi muito mais um apoio de família, um sonho de família em me ver de branco no laboratório de análises clínicas, Dr. Diogo, responsável, e com a chegada do meio do curso, eu tive o prazer de assistir algumas palestras de uns professores externos que vieram por um evento que a EFOA tinha, que era a Jornada Científica de Alfenas. Que legal. E uma professora da Universidade de São Paulo esteve aqui e falou a respeito da química farmacêutica dos fármacos que atuam no sistema nervoso central. Nossa. Ela falou de antipsicóticos, antidepressivos, ansiolíticos, e foi a primeira vez que eu escutei aquela história de que manipulações, mesmo que sutis da estrutura de algumas moléculas, poderiam levar a um impacto muito grande na atividade. Então aquilo foi aos poucos, aquelas palavras, aquelas ideias foram me seduzindo para essa área, antes de ter a química farmacêutica na graduação. Nossa, que legal. E assim,
mesmo quem não te conhece, né, já vê que você realmente tem um carinho por essa área, a forma como você ensina, demonstra todo esse cuidado. E o que você acha assim, que precisa de um profissional ter como habilidade para ser um professor de química farmacêutica medicinal? Olha, eu acho que alguém que vai ensinar química em aspectos gerais, não só a química farmacêutica, ele tem que ter uma capacidade grande de abstrair aqueles conceitos, de imaginar muitas vezes aquelas coisas que são difíceis, né, de perceber, de absorver, mas ao mesmo tempo, né, e isso vale para qualquer área, claro, ele tem que ser capaz de transformar essa abstração em algo bastante concreto para convencer e instigar os alunos a quererem aprender também. Então, tem que ter o gosto pela química, tem que ter essa capacidade, né, de abstração, de visualização tridimensional, né, de imaginar muitas vezes aquilo ali na tua frente sem realmente estar existindo, né, para poder conseguir avançar nesse sentido. E curiosidade, né? Curiosidade é algo que sempre vai te mover à frente e te levar a esse tipo de percepção. Sim, a obsessão leva a gente longe, né? Leva longe. Com Às vezes a certeza. obsessão é até grande demais para uma área, né? Eu vejo isso, por exemplo, com aquilo que eu pesquiso, com aquilo que eu ensino, que eu insisto até hoje. É aquilo, quanto mais estuda, parece que menos sabe, né? Sim, que é uma percepção boa, porque vai abrindo um caminho te mostrando que o conhecimento ele vai sendo alavancado pelas novas perguntas que você vai fazendo. Sim. Né? Nossa, e é muito interessante realmente ter essa questão da obsessão em conseguir transmitir esse conhecimento de uma forma que todos entendam. Que quando eu consegui fazer o mecanismo pela primeira vez, fez uma explosão na minha cabeça. Eu falei, eu finalmente entendi. Isso, daquele momento que você entende que a química orgânica não é só desenhar hexágonos, né? Que tem as setas de mecanismo de reação também. Ver como funciona, né? Exatamente, e que vai descrever um caminho, né, plausível para aquilo que vai acontecer. Isso é realmente incrível. E falando em obsessão, fiquei sabendo que você trabalha com eugenol desde que você era professor em Lavras. De onde surgiu essa paixão? Pois é, paixão barra obsessão, né? Eu deixei até na minha fala uma deixa, né, para isso. Quando eu trabalhava em Lavras, numa instituição privada, foi uma das minhas primeiras experiências como docente. Eu encarei o desafio de ter que começar a orientar trabalho de conclusão de curso de graduação. E a gente tinha um laboratório que não era um laboratório ruim, ele tinha uma estrutura básica até interessante, mas a gente era convidado a trabalhar com coisas mais baratas, de fácil acesso. E um dia, num bate-papo com um colega, a gente estava discutindo a respeito de alguns temas de aula prática e nós nos lembramos de um tema que é recorrente em aulas de química orgânica de laboratório, que é a extração do óleo essencial do cravo da Índia, um óleo essencial que a gente sabe que é rico nesse constituinte bioativo que é o eugenol. Eu pensei, olha, acho que pode ser uma boa sacada, né? Vamos ver o que existe de trabalho nessa área. Então eu comecei ali devagarinho uma pesquisa bibliográfica que se estende até hoje, né? Tentando levantar então que utilidade essa substância tem do ponto de vista farmacológico e a flexibilidade que ela tem em frente a reações orgânicas, que seria o contexto final, né? Preparar derivados do eugenol para avaliação farmacológica posterior. E aí eu me apaixonei. Que legal. A partir de um evidente problema, você criou toda uma pesquisa em cima. Uma pressão, que legal. Né? Ou você orienta, ou você pode estar convidado a ser substituído aqui. E muitos trabalhos surgiram, inclusive trabalhos de iniciação científica e de conclusão de curso, de ex-alunos que hoje são colegas meus em outras instituições. Que legal. E que começaram o trabalho com isso. Que incrível. Sim, demais. Pode passar. A gente viu que acabou de sair um trabalho que você fez em colaboração a vários professores, aí era uma revisão abrangente quanto ao uso do eugenol, né, e a obtenção dessas substâncias antimicrobianas e antiparasitárias. Aí, o que vocês extraíram disso e quais os achados mais interessantes? Sim, esse trabalho é um artigo de revisão extenso, que ficou muito bem elaborado. Eu e o professor Lucas, né, meu colega aqui do Departamento de Alimentos e Medicamentos, nós fomos convidados a compor essa equipe
né? Foi um convite de um colega e amigo da Universidade Federal de Ouro Preto, o professor Thiago Bellarmino de Souza, que é quem liderou essa equipe para a escrita do artigo de revisão. E foi um convite que o editor de uma revista de alto impacto fez a ele, propondo então que fosse discutido esse tipo de assunto. Então nós fizemos uma busca bem elaborada ao longo de tudo que nós pudemos encontrar, né, ao longo da história do que existe relatado do uso do eugenol para o preparo de derivados ou análogos, que são termos que a gente usa muito em química farmacêutica, que vieram a apresentar a atividade antimicrobiana e antiparasitária. E aí, para destrinchar um pouquinho esse antimicrobiano e antiparasitário, seriam atividades voltadas para a ação antibacteriana, antimicobacteriana, antifúngica, antiviral, leishmanicida, contra o parasita causador da doença de Chagas, como também antimaláricos e assim por diante. E nós conseguimos ver que há um longo tempo já se utiliza o eugenol, diversos grupos ao redor do mundo, com esse propósito, sempre com a justificativa que, para mim, se tornou clara muito tempo depois, da facilidade de obtenção, do baixo custo dessa substância e da variedade de atividades biológicas que ele apresenta. Portanto, aquilo que viria a ser produzido a partir dele carregaria um potencial grande de também trazer essa atividade. E o que nos deixou muito felizes também foi a gente ver que grande parte do que existe de colaboração nessa área tem sido feito pelo nosso grupo aqui no LQFAR, com o professor Lucas e eu, com uma colaboração da professora Márcia Paranho num outro momento, a professora Daniele Dias, que também é coautora desse artigo e é do Instituto de Química aqui da Unifal, e os colegas da UFOP. Então, o peso ou a colaboração nossa nesse sentido, né, em termos de impacto nessa área, na pesquisa com eugenol no mundo, é bastante significativo. Então, a gente está conseguindo, de alguma forma, trazer a Unifal que incrível. Esse panorama. Eu fico maravilhada em saber que eu tenho pessoas tão incríveis, tão perto e tão acessíveis perto de mim. Sério, eu fico chocada. Às vezes, assim, a gente não tem tanto conhecimento sobre o que está acontecendo aqui e poder ver mais de pertinho o que vocês estão fazendo para contribuir para a nossa sociedade como um todo é incrível. E vocês aí de casa também estão conhecendo um pouquinho mais sobre tudo que os nossos professores e a Unifal está contribuindo para a nossa sociedade. Isso é muito incrível. E eu poder estar aqui pertinho de vocês, extraindo um pouquinho desse conhecimento, para mim é um privilégio muito grande e quero agradecer de novo. É um baita de um exemplo, né? Ter pessoas como vocês tão próximas, é incrível. É muito bom. Acessível, né? Mas a gente entende também que tem certa dificuldade, ainda mais para a área de ciência e pesquisa aqui no Brasil, né? Cortes de gás recentes. Qual você acha que é, tipo, um dos desafios enfrentados? Porque você falou que escolheu o eugenol justamente por ser uma molécula barata de se mexer, né? Quais são os desafios que você encontrou? Olha, eu acho que os desafios eles mudam muito com o passar do tempo. Trazendo já para a época em que eu me tornei professor aqui na Unifal, o principal desafio que eu encontrei quando eu cheguei era a falta de um espaço físico, de estrutura e de grana para poder fazer pesquisa baseado nisso. Uma pesquisa um pouco mais avançada que justificasse o meu papel aqui na universidade. Esse panorama ele foi se alterando ao longo dos anos. Nós tivemos momentos em que o financiamento era mais vistoso, era mais abundante, e esse financiamento ele afetava esferas diversas, desde o dinheiro para poder conseguir comprar material de consumo, como o dinheiro para poder pagar bolsas de alunos que seriam os executores na ponta, né, da pesquisa. Então nós passamos por momentos de escassez, momentos de relativa abundância, depois escassez quase no zero novamente, e agora a gente tem vislumbrado no nosso grupo de pesquisa um pouco mais de tranquilidade nesse sentido. Nós temos tido uma injeção de grana para custeio, né, daquilo que a gente faz e que tem sustentado muito os nossos trabalhos. Então, do ponto de vista financeiro, eu destaco que seria uma dificuldade que nós enfrentamos, mas que variou ao longo do tempo. E nos dias de hoje nós temos alguns outros desafios.
como muitas vezes a baixa demanda por alunos que queiram encarar essa área, que não é uma área sempre doce, ela tem os desafios, como qualquer área de pesquisa, né? E muitas vezes aqueles que chegam que querem permanecer na área. Mas, por outro lado, existe uma coisa que nos impulsiona sempre, é que muitos daqueles que estão conosco acabam se tornando cativados pela área e estão se mantendo, estão avançando nos estudos, entrando em estudos em nível de pós-graduação, ou indo para o mercado de trabalho, mas levando a bagagem daquilo que eles aprenderam. Então eu vejo mais, nesse momento, essas duas situações. Né? Momentos em que a questão financeira flutuava muito e nos deixava muito inseguros, e no momento, o que me deixa um pouco inseguro é a questão da demanda, né, e a adesão dos alunos para essa área. Ultimamente o laboratório está bombando, viu? Que tem um tanto de gente querendo entrar que não está cabendo mais, né? De tanta gente interessada. Pois é, a gente está numa fase muito boa do laboratório. Eu não gosto de dizer que é a melhor fase, porque cada fase, né, tem os seus altos e baixos, mas a gente está com um time de trabalho realmente muito interessante, muito empolgado, muito dedicado, e muita gente, né? Cerca de 20 alunos ali dentro, né? Vocês conhecem o espaço não é tão grande assim, mas a gente tem conseguido fazer sair muita coisa dali, né? E fico feliz de saber que existe aí uma fila virtual, né, de pessoas interessadas a entrar para o grupo. Mas assim, já que a gente está falando um pouquinho mais de laboratório, eu queria saber qual que é o primeiro passo para fazer um planejamento de um fármaco. Uma pergunta difícil. Eu queria responder não da forma como a gente vê nos livros, né? Mas muito mais do que na prática está estabelecido. Existem focos diferentes que podem ser dados, né? Se você buscar na teoria, você vai ouvir falar a respeito de abordagem fisiológica, de abordagem a partir de produtos naturais, a partir de planejamento racional. Do meu ponto de vista, ou usando a ferramenta que nós empregamos no laboratório, nosso interesse principal é partir de substâncias que já tenham bioatividade relatada, entenda aí eugenol e análogos, e, considerando o potencial dessas substâncias, tentar otimizar a atividade que elas possuem, né? Mas, pensando nas grandes empresas, especialmente aquelas que têm um suporte de bioinformática muito bem consolidado nos programas de planejamento de fármacos, o que se faz muito é definir qual é o alvo terapêutico com o qual se quer lidar, né? É uma enzima de alguma via bioquímica envolvida em uma doença? É um receptor que controla ou modula algum tipo de ação? E a partir daí, tendo o alvo, são desenhadas, né, em computador, em sílico, que a gente diz, substâncias que são complementares àquele alvo, que são feitas sob medida para aquele alvo, né? E aqueles que se mostrarem, do ponto de vista computacional, mais adequados, a ideia a respeito deles é levada para a bancada para que eles sejam sintetizados, avaliados in vitro, in vivo, e aí segue uma extensa cadeia, né? Então eu não gosto de dizer qual é o caminho, mas esse é o caminho que se entende como o mais racional, mas não é o único que dá frutos. Sim, interessante. É interessante ter falado sobre isso, que às vezes assim, a pessoa acha que tem que reinventar a roda, né, para fazer um novo medicamento e tal. Só que nem falou ali, os seus análogos ou derivados, isso corta uma boa parte do caminho, né? O que avança a pesquisa, porque é muito difícil, né? Você começar algo do zero e Exato. o senhor ainda falou sobre ir para o laboratório, pode na teoria dar certo e chega lá não dá certo. Então eu acho que trabalhar com derivados e análogos já avança uma parte dessa pesquisa que faz a gente conseguir resultados um pouco mais rápidos, né? E isso... Exatamente, você falou tudo. Eu estava imaginando uma brecha para eu poder entrar nessa conclusão, mas eu acho que está muito bem colocado o que você disse. Essa questão de poupar tempo, né, de poupar um trabalho muitas vezes inútil, né, partindo de alguma coisa que já está trazendo luz. O que você precisa fazer é potencializar aquilo que está ali. Não quer dizer que sempre dê certo. Na verdade,
a chance de insucesso é muito maior. Não é que se fosse o contrário, a gente não teria problemas com disponibilidade de fármacos novos no mercado. Então é uma pesquisa que sempre está rolando, né, que sempre está, não no sentido de inventar uma nova roda, mas sempre tendo que avançar para coisas melhores. Exato. Mesmo com o foco no alvo molecular, ainda tem um monte de passos a ser seguidos, né? É difícil. Qual que foi a síntese de fármaco que você ou um dos seus orientandos já fez? Que foi, tipo, nossa, você falou, meu Deus. A gente trabalha, na verdade, com o planejamento e síntese de, bem lá atrás ainda, antes do nome fármaco, de protótipos a candidatos de fármacos. Mas eu acho que a questão principal que vocês querem saber é em termos de execução mesmo, né, o que deu mais trabalho. Eu me lembro particularmente do trabalho de mestrado de um aluno que fez o mestrado ali conosco, mais ou menos em 2016, 2015, por aí, e que ele foi um dos primeiros a encarar um trabalho em que era preciso fazer derivados heterocíclicos a partir do eugenol. Não que heterociclo seja uma coisa do outro mundo, não é. Mas a química envolvida naquela ocasião era uma química muito delicada para as condições um pouco não tão boas que a gente tinha na época. Então, questões ligadas à presença de umidade, que era indesejável no ambiente. Nós não dispunhamos, por exemplo, de gases inertes para fazer as chamadas reações em atmosferas inertes. Tínhamos poucos reagentes. O que a gente conseguiu obter, a gente obtinha comercialmente em miligramas apenas. E esse aluno fez um trabalho muito minucioso, em que ele acompanhava por técnicas analíticas, inclusive aquelas que vocês usam durante a graduação, como a cromatografia em camada delgada. Um trabalho muito sensível, mas ele conseguiu construir um caminho, usando reveladores de cromatografia, por exemplo, em que ele conseguia acompanhar os momentos em que a reação começava a levar a produtos que ele desejava, ou que ela começava a distorcer ou encaminhar para produtos de degradação, e era um Deus nos acuda, porque a gente tinha que correr contra o tempo para poder salvar o produto quando ele se formava, para ele não desviar para a rota em que viria para produtos de degradação e que a gente perderia os reagentes que a gente já nem tinha mais para poder trabalhar. No final das contas, ele obteve miligramas desses materiais, desses produtos finais, e que mostraram uma atividade antifúngica muito relevante, especialmente contra a espécie Candida glabrata, né, que é reconhecidamente oportunista, especialmente em pacientes imunossuprimidos. Então, foi um trabalho químico-sintético, delicado, uma pessoa que tinha uma destreza e uma mão muito boa para isso, e que levou a resultados biológicos muito interessantes. Nós quisemos continuar isso depois em um trabalho de doutorado, mas ele acabou tomando um outro caminho, e isso é algo que está em aberto para novos candidatos. Mas Tirou leite de pedra. então, né? Interessante que marcou você mesmo, né? Desde 2016, você lembra todo o processo, os problemas. O dia que ia fazer as reações dele, literalmente a gente suava, porque o medo de perder o material era muito grande. Sem contar que alguns reagentes eram explosivos, então o cuidado, a delicadeza do trabalho fazia toda a diferença. Esse me marcou. Nem um pouco de pressão, né? Pra fazer esse experimento. Nossa. Então, a gente sabe, né, que o LQFAR é muito requisitado, como foi falado anteriormente, mas perguntaram assim nas nossas redes sociais. Alguém perguntou como que faz para entrar? Eu estou muito vaidoso hoje com essa história de que o LQFAR é muito requisitado. Vou aproveitar e fazer a propaganda que nós estamos fazendo 12 anos de LQFAR. Dizem que o que é envelhecido 12 anos é muito bom, então né, a gente já está vendo o resultado aí. Bom, para a entrada no LQFAR, normalmente o que é feito é um processo de seleção, né, em que os professores envolvidos, nós três que cuidamos ali do laboratório, cada um faz a seleção à sua maneira. Mas que geralmente tem um bom bate-papo, em termos de entrevista, em algumas ocasiões, algumas edições das seleções, uma prova escrita com conceitos fundamentais de química orgânica,
Em alguns momentos já fizemos provas práticas, desde coisas bem elementares como saber reconhecer e indicar funções de vidraria de laboratório, até falar de métodos de separação de misturas, nada do outro mundo. Mas a gente precisa ter alunos que tenham uma noção daquilo que se faz em química orgânica prática. Geralmente a gente pede alunos que já tenham cumprido alguma disciplina prática em alguma química durante o curso. Embora a gente tenha, no momento, majoritariamente alunos da química, muitas vezes também é aberto a, alunos da farmácia, muitas vezes também nós abrimos a seleção para alunos de outros cursos, para candidatos que julguem que tenham, né, a característica para isso. E a nossa tentativa é que a seleção aconteça ao menos anualmente, né? Houve situações em que aconteceu semestralmente, né? Mas houve também, que é uma outra modalidade, situações em que nós percebemos o potencial dos alunos para aquilo, ou que os alunos muitas vezes nos convenciam do potencial, em que a gente praticamente convidou, você gostaria de fazer um tempo de teste no laboratório, e aí mostrou serviço e ficou. E isso acontecia principalmente nas épocas de menos demanda no laboratório. Nosso interesse agora é reformular a maneira de fazer essa seleção, até para que ela fique mais transparente, né? E que possa girar e dar oportunidade para essa fila virtual que eu fiquei sabendo que existe aí. E que é bem longa, por sinal, né? Mas, mudando um pouquinho de assunto, a gente sabia que o programa de pós tem interação internacional, né, de professores visitantes, e que você orientou o trabalho de doutorado do Elkin, que é um colombiano, né, e atualmente orienta o Alfredo, que é de Moçambique. Como que é essa experiência e como que foi esse desafio linguístico e cultural? Essa questão de internacionalização é uma exigência da CAPES, que é um órgão que trabalha na regulamentação e na avaliação dos programas de pós-graduação, e o programa de pós-graduação em ciências farmacêuticas da Unifal, que é o PPGCF, no qual eu estou inserido, ele tem avançado sistematicamente nessas questões de internacionalização, seja na contratação de professores visitantes estrangeiros, na seleção, né, ou aquisição de alunos estrangeiros, na mobilidade acadêmica, no sentido de nós, professores e alunos, irmos para fora, para visitas técnicas, para estágios de pós-doutorado, ou receber professores de fora. No caso dos alunos que eu tive a oportunidade de orientar, que foram o Elkin, como você disse, da Colômbia, e o Alfredo, que é recente agora, que veio de Moçambique, o desafio não foi tão grande, porque o Elkin é castelhano, espanhol, né, a fala, e o Alfredo é português, o idioma. Então, existem diferenças, existe um ritmo diferente, expressões diferentes, hábitos diferentes, mas foi muito enriquecedor. Eu acho que, inclusive para o laboratório que está em contato direto com ele, né, ou com eles, isso é um processo muito interessante. Mas não só a questão linguística, a questão também das trocas sobre questões culturais, sobre questões de como é a formação acadêmica no país deles. Então, existe realmente uma receptividade grande da nossa parte, tá? E também um interesse em passar para eles aquilo que a gente entende aqui como interessante. É muito legal essa ligação que a ciência faz, né? Que ela permite com pessoas a globalização no geral. Isso. Na verdade, além desses dois, eu tive um candidato que veio fazer mestrado aqui. Eu estava como co-orientador dele na época. Ele veio do Haiti e ele falava apenas o creole, que eu acho que é um dialeto falado ali, que é associado ao francês, e não falava espanhol, não falava inglês, não falava português. Eu tentava intermediar a comunicação com ele, mas percebi que o francês que eu sabia e o dialeto que ele falava nem sempre se encontravam. Mas foi um desafio grande, porque inclusive as avaliações nas disciplinas de pós, elas eram bilíngues, né? A avaliação era feita em português / francês.
Mas, infelizmente, por uma série de motivos, ele acabou não ficando conosco. Ele ficou por pouco tempo e não concluiu o mestrado. Mas é uma pena, porque foi o primeiro grande desafio que não se concluiu, mas pelo menos pavimentou aí o local para a vinda desses outros dois. Exatamente. Porque até assim a gente, sendo de Minas, eu sou de uma parte de Minas, a Isabela de outra, a gente tem muita diferença linguística. Totalmente Quem dirá diferente. de outro país é realmente assim um desafio e buscar ali fazer o melhor pelo aluno diz respeito do carinho e do amor que tem pela profissão mesmo. Tipo, isso é muito legal. Pode falar. Eu ia perguntar se você tem dicas para esses alunos que desejam estudar no exterior, né? Como você trouxe a sua orientadora sensacional, a palestra dela foi incrível aqui na Unifal. Sim, a professora Madalena, né? Isso, nossa. Aí a gente queria saber se você tem alguma dica para dar para esses alunos que desejam desfrutar o mundo. Sim. A professora Madalena e a professora Emília, elas são portuguesas da Universidade do Porto e tiveram aqui por uma semana conosco nessas ações de mobilidade relacionadas à internacionalização. Na verdade, a professora Emília foi a minha supervisora no ano que eu fiquei no estágio de pós-doutorado no laboratório delas. Mas a professora Madalena é a chefe do grupo, a que criou o grupo deles, é professora emérita da universidade, mas que ainda tem uma influência muito grande e que aceitou o nosso convite para vir para cá. Dentre as várias atividades que foram feitas aqui, nós tivemos uma reunião muito importante com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, no sentido de consolidar ou de formalizar essas possibilidades de ida e vinda para docentes e discentes. Então, existem editais específicos para isso acontecer. Existe a possibilidade para os mais abastados de fazerem isso fora dos editais. As portas estão abertas lá para os alunos aqui da Unifal, isso já foi conversado. E existem também editais, inclusive europeus, para que eles desenvolvam ou apliquem propostas, incluindo universidades do mundo inteiro que eles queiram. E por coincidência, ontem eu recebi uma mensagem da professora Emília, para que fosse passada aqui à Pró-Reitoria de Pesquisa, anunciando exatamente um edital desse, para ver o interesse do lado aqui da Unifal em compor uma proposta desse tipo. E, sendo um pouco mais específico na resposta, eu acho que algumas qualidades importantes de quem quer desafiar isso, é claro, eu não tenho medo de um novo idioma, porque, por exemplo, Portugal se fala português, que era a língua de trabalho, essa não era a língua dos seminários que apresentávamos, essa não era a língua que a gente ouvia nas palestras e cursos. É realmente uma universidade do mundo, digamos assim. Então era uma confluência de vários idiomas. Então, para aqueles que têm afinidade por idiomas diferentes, já é uma facilidade. Para aqueles que não têm, tentar buscar isso e tentar se dedicar ao estudo, ao menos do inglês. Eu achei eles muito receptivos nesse sentido, muito pacientes, aqueles que só falavam inglês e estavam presentes ali. Uma outra coisa, buscar se associar a um grupo de pesquisa aqui na Unifal, porque através dele eu acredito que as portas se abram mais facilmente para conhecer grupos lá fora. Houve um tempo que nós tínhamos o Ciências Sem Fronteiras, aquela ação relacionada especialmente à graduação, nós não temos mais, mas existem outras formas. No momento, um pouco mais ligado à pós-graduação. Mas é até bom que dá mais tempo para quem está na graduação de se preparar para esse tipo de desafio. Exato. Você puxou um pouquinho desse assunto, eu queria saber se você notou alguma diferença entre a pesquisa brasileira e a de Portugal. Tem que ter bastante cuidado para falar disso, para não causar problema de nenhum dos lados. Eu achei o seguinte, eu achei os alunos do grupo onde eu estava, do grupo português, mais comprometidos em buscar respostas por conta própria, mas isso me parecia ser muito mais uma consequência da alta competitividade entre eles dentro do próprio grupo. Porque, por exemplo, eles sabiam que
aquele que chegasse a resultados mais rápido, ou que publicasse mais rapidamente esses resultados, ou que participasse do maior número de eventos naquele tempo, ele teria maior chance de renovação da bolsa. Porque tanto o curso de graduação, que lá eles chamam de licenciatura, como o mestrado e doutorado, são pagos, diferente daqui. A universidade é pública, mas você tem que pagar aquilo que eles chamam de propinas, que não tem a ver com o assunto, não tem a ver com o nosso conceito de propina. E quando eles recebiam a bolsa, era uma ajuda significativa para custear isso. Então, seja por esse motivo ou por uma questão pessoal de formação, eu achei que os alunos eram mais insistentes na própria formação. Sabe? Aquela questão de eu preciso virar a chave e tomar conta da minha responsabilidade enquanto formação, eu senti isso mais neles. Por outro lado, talvez até pela nossa necessidade, muitas vezes, de nos virarmos nos 30, de arrumar um jeitinho, uma gambiarra aqui e ali, eu achei que a gente resolve mais tendo menos coisas. Jeitinho brasileiro. Exatamente. Eu via situações em que muitas vezes eles ficavam estacionados na pesquisa, à espera da chegada de um reagente, que talvez, aqui na nossa situação, a gente sintetizaria o reagente para fazer aquela etapa que a gente precisaria. Eu acho que por a gente estar acostumado a momentos de secura, né, de aridez, em que a gente tem que se virar. Mas eu acho assim, pode ser uma percepção só minha, mas como vocês perguntaram, eu acho que a nossa criatividade é mais aflorada para resolver problemas do que aquilo que eu vi ali, no local em que eles têm muito mais acessível, muito mais rapidamente. Você criou toda uma pesquisa lá do Eugenol quando não tinha custo, né? É realmente a demonstração do jeitinho brasileiro. Porque tempo é dinheiro, né? Imagina, tempo é dinheiro. A gente às vezes não tem tempo e nem dinheiro, então tem que dar os nossos pulos, né? Se fosse pra gente depender de ter reagente, não ia ter pesquisa direito. Não ia ter nada. E daí que vem a inovação. Exato. Foi de onde surgiu Muitas sua pesquisa, vezes. sua relação com o Eugenol veio daí. Isso. Fiquei sabendo. Não, calma aí. Você ajudou o professor Eliezer, né, no livro Fundamentos da Química Farmacêutica e Medicinal. Como que foi a participação nesse livro? O que você fez? Qual foi seu papel? Esse livro ele teve autores responsáveis, né, pela elaboração, os principais, que foram o saudoso professor Eliezer, né, que não está conosco mais, a professora Elizabeth Igni, da USP de São Paulo, e mais 2 professores da mesma instituição, a professora Janine e o professor Roberto, que inclusive foi colega meu de graduação aqui e de mestrado lá na USP. Já existia há um bom tempo o plano do nascimento desse novo livro, porque o último livro que nós tínhamos de Química Farmacêutica Medicinal, que tratava de classes terapêuticas, separado dessa forma, ele era datado de 1982, do professor André Kovas, que era estrangeiro, mas naturalizado brasileiro, e que foi por muito tempo o professor de destaque na área na Universidade de São Paulo. Então, a partir de 2001, 2002, salvo engano, começou a rolar novamente a ideia de um novo livro, né, com as atualizações necessárias, com as novidades e tudo mais. E com a participação de diversos autores do país. Nessa época, eu ajudei o meu então orientador de doutorado na UFMG, o professor Ricardo José Alves, a elaborar um capítulo a respeito de antineoplásicos, a química farmacêutica medicinal dos antineoplásicos. Mas por uma série de motivos, o livro não saiu. Então, passaram-se vários anos, o conteúdo ficou desatualizado novamente e, recentemente não, há uns 6 anos, talvez, foi levantada de novo essa ideia, com um novo grupo de professores tomando a frente e aqueles, então, autores ou coautores que tinham participado daquela tentativa foram convidados novamente, com alguma redistribuição dos assuntos, né? Eu não fiquei mais com a de antineoplásicos e fiquei com um capítulo sozinho, que é o último capítulo do livro, que é o capítulo de analgésicos
opioides ou hipnoanalgésicos. Então, veio como um convite, por conta de uma memória que já existia, de uma participação, e para mim foi uma satisfação enorme, muito grande, né, de poder atuar na composição de uma obra que foi liderada por pessoas de muito renome nessa área. Né? Que legal. A gente sabe que tem uma dificuldade da gente ter acesso, né, ao que está atual, justamente por questão da língua, que é difícil, né, ser traduzido e tal. Então, fazer um livro atualizado sobre essa área é realmente incrível, a gente poder ter acesso a isso na nossa língua, né, feito aqui, contribuído, né, o senhor ter contribuído com um capítulo inteiro, isso é realmente incrível. O senhor falou também que teve um colega ali que ajudou, e nós sabemos que tem colegas por aqui seu também na época de graduação. Como que é trabalhar com antigos colegas de turma? É muito curioso, é engraçado às vezes encontrar esses colegas num outro status, né, de vida, uma outra fase da vida. Eu tenho pelo menos 3 colegas aqui na universidade que foram colegas de graduação da minha turma ou de turma muito próxima à minha, e um deles, inclusive, com quem eu dividi a República, quarto de República. Né? Hoje nós estamos dentro da mesma unidade acadêmica, que é a Faculdade de Ciências Farmacêuticas, mas ele é do laboratório do Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas, enquanto eu estou no de Medicamentos, e a gente se encontra agora numa outra altura da vida. Né? Mas sempre a gente se lembra, né, dos perrengues da época da graduação, porque às vezes pode parecer que para o professor a graduação foi fácil. Não foi, de jeito nenhum. Né? Então a gente se lembra disso, mas lembra também com muito carinho das decisões que a gente foi tomando em cada curva, em cada encruzilhada que aparecia e que acabaram nos trazendo até aqui. É muito reconfortante, porque a gente tem pessoas que nos escutam e entendem, né, o que há 25, mais ou menos, anos atrás acontecia e que está refletindo aqui agora. Além de colegas da graduação, eu tenho colegas hoje da área, que são da época de pós-graduação, inclusive aqui na Unifal, né, de tempos diferentes. Como eu já disse, a professora Daniele Dias, do Instituto de Química, foi contemporânea minha no laboratório na UFMG. Né? O professor Lucas Lopardi iniciou logo que eu saí, mas a gente se conheceu nessa interface. Então, é muito interessante. E eu tenho também colegas de trabalho hoje que foram professores meus na graduação. Essa é uma relação mais delicada, né? Porque até que a gente chegue, até que a gente estabeleça o contato, até que a gente convença que a gente está vindo para somar, né? É um pouco delicado, mas felizmente eu fui e sou muito bem recebido aqui no espaço e tenho colegas muito queridos que foram professores muito queridos também. Que bom. Interessante. Mas não vou mentir, esse professor com o qual vocês dividiam o quarto, ele contava altas e boas de vocês, tá? Sim, a gente fazia muita bagunça. Né? Pode falar o nome, o professor Fábio Colombo, né? Da parasitologia clínica. Isso. A gente participou de muita coisa boa na faculdade. A gente se dedicava muito, é claro, ao estudo, a gente incomodava os professores até conseguir uma vaga nos laboratórios. Não era uma IC, a gente fazia 3 ao mesmo tempo. Né? Mas numa época em que o semestre do curso tinha 3 disciplinas. Pra vocês terem uma ideia, nosso terceiro período era farmacobotânica, química analítica e bioquímica. Embora cada uma tivesse mais ou menos 140 horas aula. Mas sobrava muito tempo, então a gente tinha o tempo de nos dedicarmos, né? Mas tínhamos tempo também de fazer muita bagunça. Né? A gente fazia bagunça fora da faculdade, fazia bagunça na faculdade. Né? Particularmente, a gente era muito conversador. Então, hoje eu tento, inclusive, não ficar possesso com os alunos que falam demais em aula, porque eu lembro que é possível você fazer isso desde que você se dedique à disciplina, que foi um caso nosso. É interessante você falar que tinha o tempo de ficar focado, tempo de brincar.
se você pudesse dizer algo para nós que estamos aqui na graduação e para quem está assistindo a gente, assim, que é fundamental, o que você diria? Olha, a gente está com uma outra geração, né? Com outras demandas, outra estrutura de ensino, né? Eu não quero que o que eu fale aqui seja entendido como a lei, ou como lá vem ele achando que está certo, né? Mas eu acho que ainda é uma questão de tentar dosar aquilo que se faz, especialmente tendo cuidado de não se perder em distrações. Distrações digitais, especialmente, seja ela qual for, né? E reservar espaço de tempo diariamente. Ah, mas onde eu vou enfiar mais meia hora? Na verdade, não é criar mais meia hora, mas é otimizar o tempo em que está sendo perdido, às vezes, que está escorrendo com outras coisas, e reservar um pouquinho, mas de forma cotidiana, né? Para dedicar ao estudo, a uma leitura de coisas diferentes daquela essencialmente da disciplina, se é que tem tempo para isso, né? Para também conseguir abrir a visão, né? E conseguir discutir de outras coisas. Eu diria isso, muito mais um manejo mais racional e mais carinhoso com o próprio tempo. Né? Eu acho que seria por aí. Muito legal, realmente, sobre essa questão aí de abrir muitos os horizontes, porque às vezes a gente fica focado muito em distrações que não nos acrescentam nada, são importantes, claro. Claro, só que Desculpa, só para uma coisa a mais que eu acho que vale a pena considerar, é também o aluno ter a noção de que ele tem que ser o autor da formação dele, do aprendizado. Porque muitas vezes a gente escuta do próprio aluno que gostaria que o ensino, o aprendizado fosse uma coisa mais dinâmica. Mas quando se tenta alterar um pouquinho, para dar um pouco mais de autonomia, de liberdade, nem todos conseguem absorver isso. Talvez até pelo hábito, né, de estarem sempre como o passivo ali na história. Então eu acho que, além dessa questão da otimização do tempo, seria uma questão de ter uma convicção plena, né, da necessidade de eu tenho que ser o autor da minha formação, porque tem coisas que não tem como o professor fazer por mim. Eu acho que talvez seja uma boa dica para isso. Incrível, nossa, foi profundo. Eu dei uma aula aqui agora. Nossa, isso é realmente... Vocês não são alunos que têm que se preocupar com isso. Ah, que bom ouvir isso. Eu ganhei meu dia agora, eu subi lá em cima. Bom, realmente foi assim, incrível essa dica. Eu guardo no coração de vocês que já está aqui no meu. Ganhei meu dia. Mas assim, como todos nós somos humanos, eu queria saber de alguma experiência sua que foi assim, um pouco hilária. Desastrosa, inclusive. Eu lembro de uma que me dá calafrio até hoje, quando eu penso. Durante a graduação, eu fui monitor por um ano da disciplina de Química Farmacêutica e eu ajudava no preparo das aulas práticas. E eu me lembro que em uma delas, nós precisávamos fazer, os alunos iriam fazer a recristalização de um produto de síntese, eu acho que era succinil sulfatiazol, um antibacteriano, um profármaco antibacteriano. E, em vez de eu cuidar adequadamente, né, de aquecer o etanol, que seria o solvente de recristalização, numa chapa de aquecimento, algo do tipo, eu coloquei 1 litro de etanol num becker aberto e coloquei para aquecer, adivinha onde? Sobre uma tela de amianto com chama aberta no bico de Bunsen. Então, obviamente, que quando começou a liberar os vapores, né, próximo ao ponto de ebulição do etanol, pegou fogo dentro do becker. No desespero, eu bati a mão no becker de 1 litro, meio litro, que caiu. Nessa época, o botijão de gás ficava próximo ao bico de Bunsen. A mangueira que ligava até o botijão começou a ficar molhada com álcool e o fogo veio caminhando. Eu estava sozinho no laboratório, além do horário permitido para trabalho, que é uma coisa que a tecla que eu bato, não faça isso. Os acidentes costumam acontecer nessa hora. E eu consegui, meio, né, no desespero, abafar o fogo com panos que tinham ali. E me parece que o aquecimento estava dentro da capela. Eu baixei
a tampa da capela e imaginei, se explodir, explode ali dentro. Não ia ser só isso, né? Ia voar vidro para tudo quanto é lado. Mas é uma coisa que me marcou, que eu fiquei muitos dias sem voltar no laboratório, com medo de entrar no laboratório. E é uma coisa simples, né? Em uma época que a gente não se preocupava em estar devidamente paramentado, estava sem óculos de segurança, né? Então, não é brincadeira. Então, essa questão ligada à segurança é uma que me marcou bastante. Nossa, que legal. Então, gente, Agora, é por isso que é importante a primeira aula de biossegurança, tá? Quando os professores falam, prestem atenção, não faça igual ele. às vezes a gente fica meio assim, né? Ai, de que não deixa eu ir pra aula sem o óculos. Ai, não deixa eu ir sem jaleco. Gente, eles sabem o que eles falam. Tem um motivo. Sempre pensa, um acidente, ele está ali atrás da porta esperando você bobear. Pior que Ele é. vai chegar. Principalmente quando você tá sozinho no laboratório, não tem ninguém pra ajudar, é nesse Jamais. momento. Não fico sozinha, não. Nossa, mas assim, foi muito legal ver um pouquinho da sua história. A gente sabe que é só a pontinha do iceberg, né? Com certeza. Que tem muito mais bagagem para ser quem você é hoje e tê-lo como nosso professor aqui na Universidade Federal de Alfenas é uma honra e também um privilégio de poder estar aqui nesse podcast com a gente. Foi muito enriquecedor, foi muito gratificante e gostaria de te agradecer por estar aqui mais uma vez com a gente, agradecer a quem está nos assistindo e acho que é isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu gostaria de falar, é muito engraçado, porque você é o segundo convidado do nosso programa. O primeiro convidado também formou aqui na Unifal, e os dois tinham interesse na área de análises clínicas, e nenhum dos dois segue a área hoje em dia. É verdade. Ai, Bom, eu que agradeço, né? Eu cheguei, estava bastante nervoso, né? Dá para ver. Eu não sou uma pessoa que está sempre de cara aberta, vocês sabem disso, mas é só por fora. Tá? Por dentro está tudo tranquilo. Muito obrigado pela disponibilidade, né, em trabalhar com isso. A gente sabe que os alunos de farmácia, especialmente, estão aí saturados com muita coisa. Então, eu vejo, mais uma vez, né, rasgando seda, que vocês estão preocupados com a própria formação, né? Porque estão se dedicando a questões paralelas ao longo do curso, mas que são importantes também na construção de vocês enquanto profissionais. Eu espero que esse pouquinho de coisa que eu falei, não sei se foi pouco, eu falo muito, quando eu destampo a falar isso vai longe, eu espero que isso venha a estimular aqueles que precisam de empurrãozinho para ir para alguma determinada área, não necessariamente área de pesquisa, mas outras áreas também, e dizer que nós estamos à disposição ali no LQFAR, né? Esperamos que logo a gente possa atender, né, a todos aqueles interessados em vir trabalhar conosco. Muito obrigado, muito obrigado. Gente, esse foi o nosso podcast. Até mais.